Feliz sábado a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos na casa de Deus. Hoje é um dia que Deus fez por nossa causa. E com bastante alegria devemos aproveitá-lo ao máximo para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Amém? Amém. E com bastante alegria ficamos de pé e entoemos o hino de número 500. Santo e eterno Deus, Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas. Amém. Amém. Te damos graças primeiramente, Deus, pelo privilégio de estar aqui na tua casa de oração. O Senhor tem dado entendimento a cada um de nós para podermos estar aqui pedindo uma bênção especial a Ti, Senhor. E agora o Senhor use cada um dos professores na pregação,
a orientação a cada um de nós. Hoje nós temos um professor especial, o professor Rafael, fazendo uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, Senhor, para que aquelas dúvidas que tivermos nessa semana de lição, que o Senhor use ele para tirar as dúvidas dos corações. Então, capacita cada um de nós, te peço, te agradeço em nome do amor de Jesus. Amém. Hoje nós temos a lição geral e a lição vai ser passada pelo nosso irmão Rafael. Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia. É uma alegria para mim, é um enorme prazer poder retornar aqui. Eu estive aqui tem 2 anos, né? Eu visitei essa igreja aqui 4 vezes, hoje é a 5ª vez que eu visito essa igreja. Que Deus nos abençoe e quando nós sairmos deste lugar, possamos sair com a certeza de que saímos melhor do que quando entramos, porque nós comungamos com o nosso Pai Celeste, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Hoje nós temos a lição 5 para estudarmos e eu gostaria, antes de entrarmos na lição, de inclinarmos a nossa fronte para uma palavra de oração. Querido Senhor, nosso Deus, primeiramente nós te suplicamos que perdoe as nossas faltas e pecados, nossa, de nossos lares aqui representados e de todo o teu povo que habita sobre a face deste velho mundo. Amém. Santifica-nos em tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amém. Te somos gratos por lições tão maravilhosas que tu tens preparado através da tua obra neste mundo para a manutenção do teu povo neste mundo. Usa-nos, Senhor, a todos nós, tanto como ouvintes, como ensinadores da tua palavra, para que possamos cumprir com a missão que tu nos tens confiado. Amém. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Hoje a lição Cristo e o Sábado, fundamentado no livro de Marcos, capítulo 2, o verso 27 e o 28. Tem uma conhecida passagem, no seu contexto todo, trabalha com aquela experiência que Jesus e seus discípulos estavam indo no seu trabalho missionário normal, num dia de sábado, e foi flagrado por uma turba de fariseus fanáticos, colhendo e comendo, obviamente, espíritos. Eu vou apresentar daqui um pouco, dentro do contexto da lição, que esses indivíduos criaram, só com relação ao sábado, naquela época de Cristo, antes de Cristo já tinha criado, nos dias de Cristo já existia um conjunto de regras, de 39 regras, de 39 formas de como transgredir o sábado. As tábuas escritas pelo dedo de Deus, em Êxodo 31:18, continha apenas 10, contém 10 mandamentos. A primeira tábua falando 4 sobre Deus, e a segunda tábua 6 sobre o próximo. Que mais tarde, quando Jesus falou, que eu resumo toda a lei de profeta em 2 mandamentos, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então a primeira tábua tem 4 mandamentos para você demonstrar que ama a Deus acima de tudo. E na segunda tábua tem 6 mandamentos para mostrar que você ama o seu próximo a si mesmo. Só que esses indivíduos criaram um conjunto de regras, dentre muitas outras, para outros mandamentos, mas com relação ao sábado, que é o texto, que é o trabalho desta manhã, tinha 39 pecados só para o sábado. Então vocês pensam o sábado, o que é que virou o povo daquela época? O fardo que virou. Dia de sábado era o dia de menino de amanhecer chorando. E é engraçado, dentro de casa isso continua. Aonde fanatismo é doença e tem cura. Lembra disso que eu estou falando. Fanatismo é uma doença e ela tem cura. Só que essa doença é tão severa que vai de simples condutas radicais dentro de casa, forçando, quem sabe, a família, contaminando a família, prejudicando a família, que depois o filho não quer ficar na igreja, não sabe por quê, cônjuge não quer ficar na igreja, não sabe por quê, porque tem o cara está doente, ou a cara, né, está doente, o pai, ou a mãe, ou o filho está doente, aí contamina o resto, e com relação
Quando chega dia de sábado, o cara já espuma a boca logo cedo. Dá esquenta até de ir para a igreja. Quando toma um certo tamanho, uma certa idade, se for menino então, ele já solta a peia, como diz o caipira, e cai na margaça, só depois que ele quebrar a cara no mundo da fora, para resolver voltar para casa. Entende, irmão? A gente está falando aí sobre o fanatismo. Isso quando cai dentro de casa, vai lá para dentro da igreja também. E aí contamina tudo, igual você falou. Isso é pura verdade. E eu disse uma coisa, obrigado, irmão. Eu disse uma coisa tão séria, que eu falei que vai desde ações radicais dentro de casa, mas ela chega até o homem-bomba. Você viu até que a doença é severa. A pessoa, alguns indivíduos de algumas religiões, que a televisão está vendo toda hora aí. Acabou que veste um cinturão de dinamite, um controlezinho remoto dentro do bolso, aí ele vai para um lugar, é estádio de futebol, é terminal de ônibus, dentro de avião. Então não precisa falar muita coisa sobre isso, vocês têm assistido na televisão, não precisa nem ficar torcendo essas notícias aqui, vai escorrer sangue lá para fora. Todo mundo já sabe o que é que o fundamentalista, que é o extremista radical, chega ao ponto de fazer. Na Idade Média, 1260 anos de perseguição, de matança de uma igreja chamada cristã, tida como igreja cristã, oprimiu os protestantes durante 1260 anos, com guilhotina, puxando as pessoas no meio de arrebentar, criou formas de torturas tremendas, que isso contaminou tanto que existem muitos governos que até hoje no mundo ainda faz isso. Em muitos lugares, a polícia pega quem bateu no cara até aquele acabar a sombra que ele tem de vida, para ver se confessa, e alguns acabam confessando coisa que ele nunca fez, está de tanto acorrismo, e exerce esse tipo de coisa. Então, tanta desestrutura conjugal, familiar, relações pais e filhos, como a relação congregacional, como disse o irmão, vem e fica contaminando. E aí, a coisa mais complicada com relação ao fanatismo. Muitas pessoas vêm para a igreja para poder buscar conforto, está clamando a água da vida, e depois entra dentro da igreja, chega aqui, quando percebe esse tipo de coisa, ela não vai ficar. Aí entra no tanque batismal, 10 e sai pela porta do fundo 20. A igreja não para, está sempre reciclando, porque ela vai mudar de testa com pessoas. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que uma das maiores mentiras que o diabo inventou é falar que a igreja é o céu. Deveria ser, mas não é. A igreja é uma UTI. O planeta Terra é um hospital que os seres de todo o universo pegou, foi lançado aqui na Terra. Na hora do culto nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, o mundo é o hospital do universo. Porque na eternidade, a eternidade é uma palavra absoluta. Ela não tem início, nem meio e nem fim. A eternidade continua. Os seres que não caíram continuam nesse bloco. Os seres que caíram do universo inteiro foi lançado da Terra e mora aqui. Esses estão fora da eternidade, ainda que em dimensões diferentes. Tipo, nós não vemos o diabo face a face. Não há contato. Na hora do culto nós vamos explicar o porquê disso. Mas vivemos aqui. Todos os seres que pecaram no universo moram aqui nesse planeta. Isso está na Bíblia, Apocalipse capítulo 12, verso 4 e verso 12. Portanto, o diabo trabalha o tempo todo para trazer trevas para a igreja. E aqui dentro, quando a gente entra para a UTI, é para o médico dos médicos curar todo mundo. Aqui dentro da igreja tem gente pior que você e melhor que você, igual você não tem ninguém, nem no mundo e nem dentro da igreja. Então, os que estão pior do que você ajuda eles. Os que estão melhor do que você é ajudado por eles. Para um você ensina, com o outro você aprende. E todos nós, que somos raça caída, temos essa doença do pecado, que só quando Cristo nos revestir da imortalidade vai sarar de vez. Mas enquanto isso, todos somos pecadores, por mais que conheçamos a Bíblia, por mais que estamos próximos de Deus. Porque se nós superarmos esse padrão de normalidade, vai acontecer comigo e com você o que aconteceu com Enoque, o que aconteceu com Elias, o que aconteceu com Moisés, ainda que tenha que ressuscitar e vai morar no céu. Mas enquanto não atingir esse perfil, que até pode acontecer, nada livre disso acontecer, mas é isso que vai, é o fato bíblico apresentado. Então, esse cenário de Jesus entrando,
dentro das searas, nós vamos aprofundar dentro daqui um pouquinho. Só para fechar a lição do primeiro tema, o mundo religioso, na sua grande maioria, aprecia e guarda o domingo, por causa de tradicionalismo enfiado goela abaixo ao longo da história da igreja primitiva, e quando chegou na Idade Média isso virou moda. Mas desde que começou nos dias de Constantino, com a mudança do sábado para o domingo, o documento que fez isso chama Catecismo Dominical, até hoje é usado na catequese para preparar as pessoas do sistema católico tradicional, do sistema católico carismático, para poder receber a primeira comunhão, as suas crismas, etc. Está tudo fundamentado em cima desse catecismo dominical. E lá está dizendo guardar domingo e festa de guarda. Mas interessante que há mais de 600 anos antes de Cristo, Daniel, no capítulo 7, verso 25, profetizou que cuidariam em mudar os tempos e a lei de Deus, o calendário. E isso aconteceu. E quando aconteceu, começou a levantar protestantes dentro da igreja. Mas não fundou nenhuma igreja diferente. No dia 25 de dezembro do ano 425, pela primeira vez, a igreja que era conhecida por Igreja do Caminho, por Igreja do Cristianismo, recebeu um nome: Católica Apostólica Romana. Católica quer dizer universal, apostólica, que veio dos apóstolos, está certo, o romano foi um problema. A decisão não está no céu nem na Bíblia, está em Roma. Isso aconteceu no dia 25 de dezembro do ano 425. Ela recebeu um nome e pela primeira vez, o que era conhecido como ancião de Roma, o bispo de Roma, recebeu o nome de Papa, que não deixa de ser um nome de blasfêmia, porque Papa quer dizer pai. E o outro nome de blasfêmia, Vicari Spiritus Dei no latim, substituto do Filho de Deus, é outro nome de blasfêmia, que por coincidência, se pegar ele, Vicari Spiritus Dei, e jogar em algarismo romano, dá exatamente 666. Não precisa falar muita coisa. E eu quero só confirmar, para não ficar nenhuma dúvida, que besta na Bíblia é um animal, é a mulher do mundo, todo mundo sabe. Daniel 7,17 diz que animal e profecia são formas de governo. Então, se alguém falar que o Papa é a besta, está mentindo. Ele não é besta, está fazendo besteira. Entendeu a diferença? Então, besta é um sistema de governo. Que sistema? União de Estado e Igreja. E o Apocalipse fala de 3 bestas: besta do mar, que é o papado, besta do abismo de Apocalipse 11, que juntou as duas testemunhas, que é o Antigo e Novo Testamento, e pôs fogo durante 3 anos e meio, lá em Paris. A besta do abismo é a França, o governo francês. E a última besta da terra, que nós vamos estar vendo na hora do culto, é os Estados Unidos da América, a besta protestante, que também tem união de Estado e Igreja. Então todas as 3 é uma besteira só. É união de Estado e Igreja. Não tem diferença. Voltando então para o contexto do sábado, para finalizar. Quando as pessoas guardam o domingo, estabelecem escolas dominicais por aí afora, sem querer ou sem querer querendo, de uma forma ou de outra está obedecendo a lei papal, a lei do catecismo dominical. Guarde ou não guarde o sábado, tenham como dia de domingo o dia de guarda, está fazendo bobagem, está fazendo besteira, e fica às vezes falando mal dos coitados dos caras, tadinhos, né? Fica adorando mais futuro, não sei o quê, e está guardando o domingo, do catecismo dominical, ainda batendo o pé, ainda fala, aí fala, dos 10 mandamentos, nós, todo mundo concorda, ninguém discorda. Mas beijão no sábado, vira bicho de uma boca, dá ataque epilético, dá até briga. Tem uns que estão até vibrando da mão na Bíblia, joga longe e vira anarquia. E mata se deixar, porque o fanatismo, o fundamentalismo é bravo, então não tem cabimento. No segundo tema da lição, sábado judaico, é uma pergunta. Aí nós temos o Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. Engraçado, a primeira palavra do mandamento, qual que é? Lembra-te. E se você ler o contexto todinho, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, é dele. Os que Jesus falou que no sábado eu sou Senhor, se pertence a ele, ele é Senhor dele. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, as fontes da água, nele não fará nem obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal de serviço e nem o estrangeiro, quer dizer, o mundo inteiro. Então o sábado é judaico? O mundo inteiro está no mandamento, não se conversar. E o motivo também, porque em 6 dias o Senhor
abençoou, descansou, abençoou e santificou. O próprio mandamento é muito claro, é autoexplicativo, não precisa de muita conversa. Eu queria chamar a atenção de um outro detalhe. Se você for lá no Gênesis, no capítulo 2, confere lá do verso 1 ao verso 4, quando fala do sábado dentro da sua estrutura original, o verso 4 me impressiona de cair o queixo. O verso 4 fala lá que essas são as origens, falando desse contexto do sábado, essas são as origens de todo o universo, que nesse sétimo dia, Deus fez tanto o universo dessa forma, no sétimo dia descansou, como a terra. Presta atenção, isso aí está dizendo que Deus criou o mundo e o universo inteiro do mesmo jeito, de domingo a sexta. Ele veio criar o mundo, ele trabalha de domingo a sexta, do primeiro dia da semana até o sexto dia, e sempre no sábado ele para descansar e confraternizar com as suas criaturas. Quer ver a prova disso? Vai lá em Jó, capítulo 1, o verso 6, que diz o seguinte: no dia, lá está falando no ano não, está falando no dia em que os filhos de Deus vieram diante de Deus para adorá-lo, veio quem entre eles? E isso aí nós sabemos que está se tratando da história de quê? De Jó. E o trem foi rápido, não foi demorado não, coitado sofreu, mas não foi muito não, ele jogou rápido. E olha capítulo 2, verso 1 de Jó. E no outro dia, quer dizer, numa semana estava ali, na outra semana, todo sábado eles reúnem. Olha o que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 66, verso 22 e 23, presta atenção. Esse texto aí, irmão e minha irmã, prova que o sábado não é conversa com a boca de mortal, não, para ficar discutindo em religião. Isso é trem, é coisa de eternidade. Lá fala que no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, virá toda a carne perante mim. O mesmo estava lá em Jó, me adorar todo sábado. O sábado não é para ficar discutindo a boca de mortal, não, isso é assunto de mortal, não, isso é assunto divino. Irmão, referente aí o quarto mandamento, fala sobre não fazer nem obra, nem tu, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, e nem o estrangeiro. Ali está no sinal que no dia do sábado igual é todo mundo, é o patrão com o empregado. No universo inteiro. Tudo igualzinho, aquele dia está todo mundo igual, ali onde todo mundo se igualou. Isso é tão verdade que o senhor está falando, irmão, que eu vou mostrar uma coisa mais séria para vocês. A Bíblia não diz que Abraão guardou os mandamentos de Deus, guardou o sábado? Sabe quantos anos que Abraão viveu antes de Moisés? 500 anos. O decálogo de Êxodo, capítulo 31, verso 18, que foi escrito em tábua de pedra, o dedo de Deus, aconteceu 500 anos depois de Abraão. Presta atenção no que eu estou falando. Aqueles dois mandamentos que Jesus resumiu em dois, os 10 e 2, é a forma que Adão, Eva e todos os seres do universo já conheciam. Eles sabiam dentro do coração deles que para adorar a Deus acima de tudo tinha 4, e para adorar o próximo a si mesmo tinham 6. A lei não era decalogada. Só que o povo foi ficando tão duro, a cabeça tão dura, o coração tão duro, que Deus precisou de pegar a pedra, dizendo que Moisés já estava escrevendo o quê? O Pentateuco, em pergaminho. Por que a lei Deus escreve pessoalmente em tábua de pedra? Pois não, minha querida irmã? Hoje, as pessoas lá de fora, lá do mundano, né, e até das outras igrejas, eles se baseiam nisso aí. O mandamento foi resumido em 2, então não precisa guardar mais nenhum. Mas eles não veem que se a gente amar a Deus, nós já estamos guardando que é amar o próximo e cumpre o resto dos mandamentos. Olha a coisa que a irmã, obrigado pela participação, irmã. Olha aqui um negócio muito interessante. São Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 19. Eles costumam citar só o 17, aí tá vendo? Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Aí eles mostram pra gente e fica aquela gente, vou brincar, não precisa mais cumprir. Ah é? Então continua lendo, do verso 18 pra frente. Porque em verdade, eu te digo, que até que o mundo acabe, até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei sem que tudo seja cumprido. E qualquer coisa que pegar qualquer um desses mais pequenos mandamentos e ensinar para os outros, será considerado íntimo pelo reino do céu.
hipócrita, né? Ele ensina o caminho da salvação dos outros e ele vem pula no buraco. Mas ainda aproveita para alguma coisa, né? Pior é o joio, que não aproveita para nada. Não aproveita para nada. Então, o joio aproveita um pouquinho, sabe para quê? Para fogo. Para a hora que Jesus voltar, você vai aumentar a fogueira. Agora, o tal do cristão hipócrita, ele é considerado aquele sal que não serve para temperar, não serve nem de ser. Ele é considerado também o cego, que enfiando outro cego para cair no mesmo buraco. Não, mas o mundo escandia vai pro céu, irmão. E ele fica no buraco. Justamente a Bíblia está falando aí que aquele que tirar e ensinar será considerado um ínfimo. Quer dizer, por que ínfimo? É alguma coisa, porque pelo menos está mostrando salvação para alguém. Mas ele está pulando o buraco. Mas os que os guardarem e os ensinar será considerado grande no reino do céu. Isso é muito bonito, é muito interessante. Então, isso é um ponto muito importante da gente observar. E para o planeta Terra, da forma que Deus criou todos os mundos, vou falar nisso. Se você observar lá em Gênesis, no capítulo 1, o versículo 1, presta bem atenção no texto lá. No princípio, naquela eternidade, criou o Senhor Deus os céus no plural e a terra no singular. A terra ficou sem forma e vazia. E o Espírito, com E maiúsculo, movia sobre a face das águas. Presta atenção, irmãos. No verso 3 em diante que vem a forma do planeta Terra. Mas na hora do culto, eu vou encantado, vou mostrar para vocês, entre esse princípio, que Deus veio e fez a terra e deixou sem forma e vazia, e o período que ele veio e deu forma para ela, sabe quanto que tem de diferença de tempo? Provado por evidências científicas, 1 bilhão de anos. Eu vou mostrar no culto daqui mais um pouco, com mais detalhes isso aí. Eu só quero chamar a atenção de vocês o seguinte: o Espírito de Profecia, a nossa querida irmã White, ela diz que o diabo, a gota d'água que ele não aguentou mais segurar, é porque ele queria participar da reunião que vinha dar forma ao planeta Terra, que vinha criar o homem aqui nesse planeta, e ele não foi aceito nessa reunião. Aí ele passou a odiar a Cristo. Então quem criou Lúcifer, anjo de luz ou portador de luz, foi Deus. Mas quem criou o diabo? Lúcifer. O diabo quer dizer opositor, ele se opõe contra Deus. E quem criou Satanás? O diabo também, Lúcifer também. Satanás quer dizer adversário. Então quando ele se opôs, ele foi a habilidade de diabo. E quando ele começou a divulgar para outros mundos, irmão, como é que ele foi de estrela em estrela, de mundo em mundo, divulgando a mensagem de subversão contra o governo de Deus. E isso aconteceu nesse 1 bilhão de espaço de tempo entre a formação da Terra e deixada sem forma e vazia e a formação dela, quando deu vida e povoou a Terra. Então, se você ver o Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, que fala que o diabo, que vocês estão querendo ter como pai, por causa da mentirada de vocês, ele é homicida, presta atenção nessa palavra, e ele é mentiroso, nunca se firmou a verdade desde o princípio. E se falar em princípio, está voltando lá nesse tempo. Então, olha a idade do pecado, olha a idade do diabo, vocês têm uma noção. Para vocês terem uma noção. E enquanto nenhum líder do universo caiu, eles continuaram pecando e comendo o fruto da vida. Por isso tem a diferença de idade do diabo para nós. Ele está vivo até hoje, só que ele mora aqui na Terra, ele veio para cá há 4.000 anos antes de Cristo. Ele já entrou no 7º milênio aqui, que é vizinho nosso. E o Adão, logo que pecou, ele foi colocado para fora, os querubins foram lá vigiando, e ele, infelizmente, passou a morrer, não chegou nem a 1000 anos, a geração dele. O máximo foi Matusalém, 965 anos. Então, meus irmãos, essa transferência do céu, do universo, dos céus para a terra, esse perfil da criação de Deus. E lembre-se bem do que eu citei de Isaías 66, que no novo céu e na nova terra vai acontecer a mesma coisa. A volta de Cristo, também se você for no Espírito de Profecia, vai acontecer numa sexta-feira, o dia da ira de Deus, porque nós vamos passar o primeiro sábado na viagem, já com Deus, naquela reunião semanal que tem. Lembra disso? Então a história da criação encerrou na sexta-feira, a história da redenção também. Jesus morreu na sexta-feira, o único dia que ele passou inteiro na sepultura foi o sábado, e domingo
domingo ele ressuscitou logo cedo. E no desfecho da humanidade vai ser a mesma coisa. E depois do milênio a mesma coisa. Na sexta-feira sempre vai estar encerrando. Porque no primeiro dia da semana estará sendo, só que o sábado, depois do milênio, vai ser o mais triste de todos. Porque vai ser a lembrança terrível que teve da sexta-feira pior do universo, foi quando houve o extermínio do diabo e dos ímpios. E no primeiro domingo já seguinte, e no sábado, apesar da tristeza, vamos ter festa de todo jeito no céu de saber que o pecado acabou. Não vai existir mais pecado e pecador. Mas no domingo, o novo céu e a nova terra, eu e você vamos estar fazendo parte, igual Adão fez parte, colocando novos animais. Ele participou com Deus da criação. E eu e você também vamos os nossos dados pela graça de Deus. Isso foi transferido para a terra, esse perfil criacionista. E eu gostaria de lembrar só o último paralelo aqui para fechar esse tema de sábado judaico. Se você comparar os 10 mandamentos de Êxodo 8, de capítulo 20, verso 8 a 11, e de Deuteronômio 5, você vai ver só uma diferença nos 10 mandamentos. Quando fala no sábado, lá em Deuteronômio, está incluso o mandamento, os sábados, no plural, cerimoniais, inclusive o Pascal. Se você for lá em Levítico 23, no verso 3, antes de começar, do verso 4 para frente, a falar de vários sábados cerimoniais, no plural, como o da Páscoa, o da expiação, o das primícias e outros mais. O verso 3 do capítulo 23 de Levítico fala de cara com referência do sábado moral, no singular. Ele repete lá, junto com os cerimoniais, a forma que tem que ser guardado o sábado. Aí no verso 4 em diante de Levítico 23, tem uma série de sábados. O da Páscoa, por exemplo, dia 14 de abril, foi o dia que ele saiu da Páscoa, libertando. A palavra Páscoa quer dizer pachá. Pachá quer dizer omissão. Ou seja, o anjo exterminador omitiria de entrar dentro da casa que tinha o sangue do cordeiro pascal na porta e não executaria. É a mesma coisa. Páscoa não tem nada a ver com coelho de chocolate, confusão, ainda mais coelho de mal imundo. Tem pela paciência. A Páscoa tem a ver somente com o exterminador, o anjo da morte, que veio e omitiu de entrar dentro das casas que tinha no vergal da porta, no umbral da porta, o sangue do cordeiro. O mesmo cordeiro que quando João Batista viu ele, disse: o que é eis o cordeiro? Retira. E quando ele morreu, ele pagou a conta. Porque Apocalipse 1, verso 5, diz que ele foi o primogênito dos mortos. E aí, vai lá em Colossenses capítulo 2, verso 16 e verso 17, você vai conferir e perceber o seguinte: ninguém vos julgue pelo comer, pelos dias de festa, ou pelos sábados, no singular. É no singular que está aí? No plural, pelos sábados. Sábados no plural, está se referindo ao sábado. Da Páscoa foi dia 14, não foi? Se caísse da terça-feira, aquele dia tinha que ser um sábado. Eles iam guardar 2 sábados naquela semana. A terça-feira, que era o de Jesus, quando Jesus morreu. O dia do cordeiro foi. Isso é aquele sábado caído no dia de sábado, que é mais que o grande sábado. Oi? Se caísse aquela Páscoa, o dia da Páscoa. No sábado era o grande sábado. É isso aí, está certo. Então voltando. O de Jesus, vamos para o de Jesus que é fácil de lembrar. Todo mundo sabe que morreu na sexta. A sexta-feira, no dia 15 de abril do ano 31, era o dia que começava as primícias, a festa das primícias, que duraria 50 dias. Esses 50 dias que iria durar ia terminar no dia 5, no pôr do sol do dia 5, no dia 6 de junho. Foi o dia que o Espírito Santo desceu. Do dia 25 para o dia 26 de maio foi o dia que Jesus foi embora, que completou os 40 dias de Atos dos Apóstolos. E o Espírito Santo inclusive foi junto, que não ia perder essa festa no céu de 10 dias por nada. E aí lá em Atos dos Apóstolos, 10 dias depois, mostra ele descendo e fazendo aquele misério, colocando um apóstolo, um discípulo, diante de cada nação que estava ali, que tem umas 19 nações. E aí Pedro falava na língua comum natal, e os intérpretes, os indivíduos foram dotados do dom de língua, e um pregava para os romanos, outro pregava para os gregos, outro pregava para os da Capadócia e assim por diante. E é o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, esse dom de línguas. E lá em São Marcos, capítulo 16, o verso 15, fala que esses sinais seguirão os que me creem, falarão novas línguas. Não dá tempo de entrar em tantos
Mas isso é o que aconteceu. Então a questão essa Páscoa, esse sábado pascal, o das primícias, qualquer outro sábado, foi cravado na cruz. E lá em São Mateus capítulo 28, verso 51 ao 53, diz que quando ele morreu, o véu do santuário fez o quê? Rasgou de alta a baixo, eliminou o cerimonialista, ele quitou a conta. Ele pagou a conta. E ele pagou a conta, como eu disse em Apocalipse 1:5, que ele morreu à morte da serpente. Lembra da cobra lá em deserto? Que Deus cometeu duas situações que deixou o camarada engasgado ali. Primeiro, mandava fazer uma imagem de escudo de fundição, uma serpente. Pendurar na haste, todo mundo que ia. Por que ele não mandou fazer de cordeiro, né? Mandou fazer logo da representação viva do diabo. Porque o diabo é que vai morrer a morte eterna, gente. Jesus ia morrer a morte eterna. Ele representou a serpente. Lá no deserto, quem olhava para aquela serpente, está lembrando da maldição que Cristo ia pagar lá no Calvário. E quando ele falou para Nicodemos, ele lembrou disso. No Evangelho de São João, no capítulo 3, na altura do verso 14 e o verso 15, do capítulo 3 de São João, falou: do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também vai ser da terra, que entrega a todos a ele, porque Apocalipse 5 diz que ele ia morrer a morte eterna e pagar a conta que ninguém podia pagar, só ele. E ressuscitou da vida da morte, que ninguém morreu até hoje. E lembra do atentado que Jesus falou? Todo aquele que crê em mim, nas minhas palavras, jamais proverá a morte. E é verdade. Todo mundo que está aí dormindo. Ninguém morreu até hoje, só Cristo. E não vai provar a morte. Quando Jesus voltar, inclusive, nós não vamos chegar nem a dormir os que estiverem vivos. E os que já dormiram vai ressuscitar. Isso é um mistério relatado em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 ao 53. Tempo para descanso e adoração. Então, vocês entenderam? Sábados que foi abolido, cravado na cruz, foram cerimonial. Sábado moral ou singular, continua firme. Agora, tempo para descanso e adoração. Fundamentado em Lucas 4,16, de cara aí já mostra que era um hábito de Jesus, desde o menino. E na igreja de sábado, escola sabatina, é o que a Bíblia ensina. Se nós observarmos aí o segundo ponto, após a morte de Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 51 ao 54 ao 56, nós vimos que as mulheres foram lá, preparou especiarias de unguento, voltou, descansou conforme o mandamento. Conforme o mandamento. Quer dizer, se Jesus tivesse ensinado outro dia, elas, após a morte de Cristo, não tinham guardado sábado, continuam guardando sábado. Normal. Terceiro, se você for lá em Atos dos Apóstolos, em várias passagens, Atos 13, 14, e verso 42, verso 44, Atos 16, 13, Atos 17, 2, 18, 4, Hebreus 4, 9, tudo continuou guardando o sábado na igreja primitiva, no Novo Testamento, em pleno Novo Testamento. Terceiro ponto, quarto ponto, Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. Guardareis meu sábado e servirão de sinal entre mim e eles, para saber que eu sou o Senhor que vos santifica. Então o sábado é o sinal de Deus. E se você for em Apocalipse capítulo 7, o verso 3, fala que no desfecho, antes de Deus falar está feito, ele vai selar na testa e a testa, sinal de entendimento. Com direito, sinal de compromisso. Vai selar os escolhidos. Selou, ele levanta e fala o que está feito. E aí vai cair em cima de quem as pragas? Apocalipse 16, verso 1. Os portadores do sinal da besta. Se o sinal de Deus é o sábado, então qual que é o sinal da besta? Não precisa nem conversar, está escrito na Bíblia, não foi eu que escrevi a Bíblia. E está aí. Se você lá em Apocalipse e olhar do verso 13, do verso 11 até o verso 18, você vai ter bagaceira, que é a profecia em pessoa do decreto dominical. Irmão, e tem tanta gente preocupada com uma chifre dizendo que é o sinal da vez, o que você explica sobre isso aí agora? Que é isso, irmão? O diabo é homicida mentiroso desde o princípio. Me admira que o senhor está ouvindo um negócio desse. Pelo amor de Deus. Esquece o negócio de chifre para computador, para outras coisas. Não tem nada a colocar na gente. Que conversa, mas não existe nada disso não. O sinal da besta que ele está falando, o sinal da besta é o domingo. A Bíblia está falando. Então não tem. Se vocês quiserem pôr chifre, dá põe nos cachorros para localizar, ou na gente também. O criminoso até é bom colocar esses trem e fugir da cadeia para achar eles. Em alguns países já põe. Tem uns que estão pondo tornozeleira. Aqui em Goiás eles põem tornozeleira e eles quebram. Você viu, né? Está aparecendo na televisão. O bom é chifre mesmo. Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia.
sinal, pode até ser que eles inventem colocar, mas o sinal aí da besta, nós sabemos que é o domingo, e o sinal de Deus é o? É duas moedas. Toda a Bíblia, quando ele está estudando a Bíblia, um lado da moeda é só inverter o outro lado, você vê um lado que é negativo e o lado que é positivo, o que é de Deus e o que é do diabo. Você queria comentar alguma coisa? Uma pessoa me falou assim, disse, irmão, aqui, né? Disse, você montou de chama de irmão. Irmão, aqui em Michelândia passou um cara com o nome 666 na testa e na mão. E disse que em Anápolis já tem muitas pessoas desse tipo, marcadas com o nome da vez. Você não tem medo não, diga eu não. Tá fora, hein, irmão? Meus irmãos, para fechar a lição do terceiro tema, o último ponto. 1 São João, capítulo 2, versículo 3, 4 e 7. Aqueles que dizem que conhecem a Deus, mas não guardam os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e com ele não está a verdade. Verso 7. Não vos dou um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Que dele, não foi eu que escrevi na Bíblia. Então nem creia comigo não. Irmãos, a irmã queria comentar alguma coisa? Não, que eu queria falar assim, que agora eles estão com esse negócio de personalizar o digital da gente no título de eleitor. Essas coisas têm a ver sim para perseguição, não tem para... Não tem nada a ver com perseguição isso aí. Isso é uma forma de facilitar o andamento eleitoral. Isso não tem nada a ver, mano. Os outros saem essas conversas por aí, com mentirada, coisa do inimigo. Não, mas quem trouxe isso para a senhora, esse tipo de informação, seja lá o que for, a Bíblia é clara, irmão. Nós temos que resumir a nossa vida. Tem tanta coisa para me preocupar nesse mundo, e muitas vezes a gente fica esquentando a cabeça com coisa. Só a Bíblia, para entender, a Bíblia dá nó no cérebro de cientista dos mais inteligentes do mundo, e faz uma pessoa analfabeta se tornar um sábio, pela sua simplicidade. Então, não precisa da gente esquentar a cabeça. E tem mais um detalhe: a Bíblia inteirinha, o Jesus prometeu que se vocês pôr fogo na Bíblia uma hora e acabar com tudo, cada um de nós vamos nos tornar uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens. Amém. E não somente essa que está aqui, que tem uma relação que eu deixei com o irmão Elisvaldo, ele vai imprimir para vocês depois. Dentro da Bíblia tem 22 livros citados dentro dela que não está nela, que foi tirado para pôr fogo na época da Inquisição. E eu tenho esse, da relação com o irmão, ele vai imprimir e dar um para cada um de vocês. Tá? E agora entrando na lição, no tempo de alegria, quarto tema. No quarto tema, nós temos aqui o seguinte: aquelas 39 restrições. Eu fiz questão de buscar ela, historicamente elas estão aqui na minha mão. Também o irmão Elisvaldo vai tirar uma cópia para cada um. 39 formas de transgredir o sábado que já foi feito antes de Cristo, e foi usado isso aqui para condenar os discípulos e para condenar Jesus. Então elas aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Você pode ver que inclusive o texto bíblico aqui do tempo de alegria é o mesmo do verso áureo, que é Marcos 2, 27 e 28. É a história do milharal. 4 transgressões os discípulos fizeram com Jesus nessa jogada. A regra de número 3, colher. Espírito não podia colher. A segunda regra que eles transgrediu é de número 5, debulhar. Ele não vai comer mas é cru. Terceira regra, 11, assar. Cru não tem estômago que aguenta. A vaca tem 4 buchos para dar conta de fazer isso, 4 estômagos. Ser humano, se pegar um meio verde e comer na espiga ou de buiada, nem folha de bolo não dá conta de cortar a diarreia, mas dá. É uma semana hidratando. Não tem conserto. Nem folha de bolo, toca o pé de bolo inteirinho, que não vai resolver, vai parar no hospital. Não acender fogo, as 4. Repetindo: colher, debulhar, assar e acender fogo. Essas 4 aqui está mencionada nas 39 regras. A regra número 3 é de número 5, é de número 11, é de número 36. Jesus e os discípulos foram condenados de ter transgredido. Sim, minha irmã. Aí eu faço uma pergunta agora: por que Deus matou um homem porque estava apanhando lenha no dia de sábado? Irmã, a vida da humanidade no passado, o coração deles
por mais que tenha violência hoje demais, mas o diabo, você lembra que antes de Jesus, no Antigo Testamento inteirinho, quase não aparecia negócio de demoniamento, coisas tão raras. Quando chegou nos dias de Cristo, ele virou um veneno. Só que aí não acontecia mais esse tipo de coisa no Novo Testamento, é incomum, a exceção do caso de Ananias e Safira e os poucos. Então lá atrás, se Deus não agisse de forma rígida, para mostrar a seriedade da relação da gente com Deus, e com Deus com o diabo não brinca, e muito menos com Deus, então ele era obrigado, às vezes, para salvar um monte de gente. Jó, por exemplo, a mesma pergunta eu vou te fazer: por que, coitado do Jó, porque era um homem justo, correto, temente a Deus, por que Deus permitiu o diabo fazer aquilo? Então existe um grande conflito, irmão, que nós enfrentamos. Cada um tem o seu conflito pessoal. Só que quando o nosso conflito pessoal cruza com o grande conflito entre o bem e o mal, tem propósito que a gente só vai entender um dia no céu do porquê que Jó passou por aquilo, que eu sei. Até hoje tem gente que está com câncer no hospital e consegue curar o câncer com esperança, criada em cima da leitura do livro de Jó. Então, o que aconteceu com Jó levantou a fé e a esperança por muitos. Então, esse outro assunto é a mesma coisa. E muitos outros que aconteceram, da terra abrir, engoliu um monte de gente uma vez. E no futuro vai ser pior ainda. Pior ainda. Porque quem conhecereis a verdade, é verdade. E da mesma forma, se não abandonar, vai deixar preso e vai matar. A senhora queria comentar alguma coisa? É sobre esse negócio de acender fogo, né? Deixa claro, Jesus deixou claro aí, que antigamente precisava ir lá no mato, colher a lenha, acender o fogo, que era um trabalhão, e hoje não é só piscar o isqueiro e Pois é. Então, sabe pensando assim, naquele dia, Jesus. O profeta Eda fala que nos dias de frio, nós não devemos comer frio, devemos aquecer um pouco. Então, pronto, já sabe Deus embora. usou ela. Tá certo. Então, agora, tempo de cura. Já o quinto tema. Aqui Jesus transgrediu de número 18, que é dar 2 nós. Ele deu foi milhares de nó na cabeça dos fanáticos daquele tempo. Tá? Ele transgrediu de número 21, atar, e lavou a língua dos fanáticos. O tempo todinho latava a língua deles e imundicia. A regra de número 22, desatar. Ele desatou um monte de gente amarrada em leite, de tipóia. E a última delas, a 39, não transportar nada de lugar particular para lugar público. Ele mandou carregar as camas. Você cata o seu leite e vaza. Então, Jesus também, além daquelas do junto com o discípulo, 4, ele tem mais essas particulares de curar dia de sábado. E para finalizar, uma nova criação. Então, meus amados, o novo céu e a nova terra, nós vamos continuar com aquela reunião todo sábado, na Isaías 66, 22 e 23. Aqui está relatado, que já vinha acontecendo lá em Jó, capítulo 1, verso 6. Jó, capítulo 2, verso 1. Vai continuar no novo céu e na nova terra. Em todo sábado é o dia que o universo inteiro vai estar em volta. É por isso que o sol não vai existir mais, que a terra vai ser deslocada do seu eixo e o sol dela vai ser o próprio Deus. Então, esses 9 planetas que giram em torno desse Sol que nós conhecemos, que pertence à constelação de Touros. A constelação de Touros são 8 sóis. O nosso é a ponteira, é o menorzinho deles. Cada um desses sóis tem os seus planetas. Todos esses sóis giram em torno do primeiro Sol, que chama Alcione, que é 25 vezes maior que o nosso. Esse grupo de sóis está lá em Jó, capítulo 38, verso 31 e 32, que é chamado de grupo das Pleiades. Lá tem outras constelações também. Aliás, eu tenho um curso, seminário de escatologia bíblica 3, aula 1, aula 2. Só entrar no YouTube, digitar professor Rafael Diniz Caetano, @gmail.com, irmão, eles vão, tem tudo, prega com ele. Para vocês entrarem e assistir um curso de escatologia, para vocês aprofundarem nesses assuntos, está tudo lá na internet. Quem quiser também pode baixar, gravar em DVD para assistir na televisão, para quem não tem internet. Alguém pode tomar esse tipo de providência? O DVD custa R$1 ou R$2, então pode gravar, cabe 2 aulas em cada DVD. São 25 a 30 aulas mais ou menos, tá? Pega o Escatologia 3, a versão 3, Escatologia 3 meses, 1 ano, 2 anos, que o diabo não tem ideia, você tem que virar São primeiro, vai entrar no céu. Que conversa! Bate! O sermão de Pedro, terminou o sermão de Pedro,
batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é a conversão. Qual é a obra do Espírito Santo? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então isso é conversão. Se você entendeu isso, aí você muda de vida, porque você tem consciência que você agora entrou para o exército da luz, e no exército da luz você tem que mostrar para todo mundo que o dragão da solta está devorando. Se você não faz isso, é um covarde. E o covarde vai estar junto em Apocalipse 21:8 com os afeminados, com os alcoólatras, com os maconheiros, com todo mundo ali, com os homicidas e tudo mais. O mentiroso, o covarde está lá. Então o segundo batismo é esse, do Espírito Santo, conversão. E o terceiro é o batismo do fogo. O que é o batismo do fogo? Jesus falou que você é a luz do mundo, que eu sou a luz do mundo. Se envolveu na missão do ID, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado. Se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Que Deus abençoe a mim e a você. Que esses 3 batismos façam parte da nossa vida. Irmã, só a senhora queria comentar, por favor. Voltando um pouquinho lá atrás sobre o fanatismo, o senhor explicou muito bem essa questão da gente não ser fanático, mas eu pessoalmente, eu acho que a gente deve ter um cuidado com essas mudanças, porque o que está acontecendo hoje, a gente está mudando muito. A gente está com medo de ser fanático e o modernismo está entrando devagarinho, e o que está acontecendo é que nós não estamos mais nem sendo adventistas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve ter cuidado do comodismo. Se acomodar, Jesus veio e aliviou, e aí pensar que não, eu estou comprando, eu estou cozinhando, eu estou fazendo quase tudo, sabe? A Bíblia é muito clara, irmã Maria, é muito clara no mandamento, não precisa de ir longe, nem comprar e nem a exceção de prioridade de vida. Se quiser torcer, está torcendo por conta própria. A igreja não é o céu e nunca foi. Isso é uma mentira que o diabo inventou. A senhora vem para dentro da igreja é para encontrar cura. O problema é que dentro da igreja tem muita gente, irmã, que apostata dentro da igreja, e o filho próprio pelo menos vai viver com os porcos, agora que eu tenho arrochou. E tem gente que apostata dentro da igreja e fica aqui dentro, fazendo da igreja um chiqueiro, dando mau testemunho, dando rasteira em cobra, dando cheque sem fundo, passando a perna nos outros, cometendo estupro, cometendo adultério. Esse tipo de raça, à toa, de víbora, sem vergonha, é que vai lá para aquele fogo, a liturgia, para ser destruído. Porque vem para fazer da igreja do que é santo profano. E a Bíblia, cara, o mandamento sobre isso é muito claro. Então não tem tintim não, de comprar isso aqui, é conversa fiada de quem inventa esse tipo de coisa, porque o mandamento é muito claro. Só que a gente, quando está com a doença do fanatismo, foge daquele mandamentinho que é tão clarinho e já mete 32 regras igual já existiu no dia de Cristo, e hoje tem até mais. Porque tem gente que inventa tanta coisa que a gente cai no queixo de tanta inventiva, de fanatismo, e que, igual eu disse, essa doença leva desde essas atitudes mais simples até o homem bomba. Não é à toa que Jesus falou que naquele dia mulher vai entregar marido, marido vai entregar mulher, pai vai entregar filho, filho vai entregar pai, e assim por diante. Não é de se admirar, mas é por causa disso. Porque de livre e espontânea vontade, ele come essa doença. Isso não pega porque quer não, irmão. Isso não é contagioso não. É pessoa porque vai dando corda pro diabo. E você viu o que aconteceu com o casal no Éden? Deu conversa com o diabo, foi tiro e queda. Continua dando ouvido. Daqui um pouco, ou tá fanático, ou tá picolé. O diabo, irmão, presta atenção. Nessa folha aqui que eu vou mostrar para a senhora. Tem 2 extremos. O fanatismo e a frieza. Se eu perguntar aqui, qual vocês acham que é mais correto? Que é menos ruim? O fanatismo ou a frieza? Nenhum dos dois, sabe por que está correto? Que as duas encostam a ponta. Ó. Deus não quer nenhum desses dois no céu. Vai tudo queimar lá no gelo. No fogo do inferno, no fogo eterno que vem de Deus para sempre. Deus quer gente equilibrado. É o que? Equilíbrio. Porque extremista já chega lá fora no mundo soltando bomba. Agora vem soltar bomba dentro da igreja. O filho pródigo apostatou e foi lá pro chiqueiro. Quando ele cansou de comer lavagem, amassadinha, bolota de porco, né? Escorrendo a aguinha, ele lembrou que o pai é amor, é misericórdia, a igreja, o céu. Aí ele voltou. E o pai perdoou. E outra coisa, tem muitas regrinhas que a gente fica inventando por aí. O indivíduo, por exemplo, o indivíduo, ele separou. Mexendo na ferida e já merda. O cara separou.
e nem por viuvez. Aí ele vem para dentro da igreja, aí as regrinhas que o povo inventa aí dentro da igreja, por aí afora, não, ele tem que ter 10 anos de casamento civil de novas duplas para poder batizar de novo. Fica igual São Pedro, entre aspas, na porta do céu, não, você vai para o inferno, você vai para o céu. Pelo amor de Deus, o único pecado imperdoável, o único, é contra o Espírito Santo, não tem outro. Não foi eu que escrevi a Bíblia. E a gente fica inventando regra para atrapalhar a vida dos outros. Prefere, quem sabe, um casal ficar dentro da igreja, igual cachorro com gato, igual demônio, com Deus me livre e guarde, as crianças virando psicopatas, virando doença, esperando um homicídio acontecer dentro de casa, e sempre que casamento e divórcio nunca foi assunto de cunho religioso, é de cunho civil. Tanto que só um juiz de paz faz o casamento, para um pastor ou um padre fazer, tem que ter a procuração do juiz de paz, e o divórcio, só um juiz, um magistrado desfaz. Por isso que não é assunto de bico de igreja, a conversa de cristão nenhum. De Gênesis e Apocalipse não tem um casamento feito dentro de igreja. Não tem um. O primeiro que aconteceu na história da humanidade foi em 1550, Carlos V da Inglaterra, dentro da igreja católica. E aí o trem virou tanta tradição, mas tanta tradição, e um monte de regrinha, que hoje, em vez de estar pregando a mensagem do ID, está atrapalhando a mensagem do ID, essas regrinhas que a gente fica inventando, atrapalhando a missão que Jesus nos deu, de ir e batizar. Que o único pecado imperdoável é contra o Espírito Santo. O resto, a igreja tem que perdoar, porque a própria Bíblia diz que a igreja que não souber perdoar, o diabo em cima dela vai triunfar. Pense nisso. Que aqui dentro não é céu, para estar exigindo todo mundo ser céu. Aqui dentro é a UTI, o médico dos médicos é curar e salvar todo mundo. Que Deus abençoe a minha e a você. Para agradecer e louvar o nome do nosso Deus, eu convido o coral Voz e Louvor para cantar a música Já é Seu. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Os soldados cuspiam no seu rosto.